Sou advogada, fui visitar uma cliente e me apaixonei por um presidiário. Ai, gente, ouve essa história aí, que é complicada. Eu sou uma advogada e o que aconteceu comigo, assim, é uma coisa não comum, claro, né? Eu sei que muitos vão me julgar, mas eu resolvi trazer para vocês a minha história como desabafo e como alerta, né, para todas as mulheres não caírem na mesma cilada que eu caí, fazer a mesma besteira que eu fiz. Eu tinha uma cliente, né, um cliente, e eu estava indo visitar o meu cliente, assim, a gente entrava na cela e tinha o dia da visita, ele era meu amigo e também marido da minha amiga, né? Então eu ia com a minha amiga visitar e também ia fazer o papel de advogada. Então eu estava lá sempre. E ele ficava na cela com outros 2 presos e um deles, assim, tinha até uma feição assim meio que dava medo, assim, sabe? Muito fechado, muito quieto, mas como no dia da visita a gente se reunia ali na cela para comer, e aí a gente começou a oferecer as coisas para ele, né? Porque não era no pátio, era ali dentro da cela mesmo que ficava o dia da visita para comer, para almoçar, então eram divididos por lençóis, assim, cada cama e cada um ficava com a sua turminha. E ele se juntou com a gente. E a gente começou a pegar uma amizade, eu comecei a perguntar do caso dele, e aí ele começou a me contar o que tinha acontecido, né, que ele estava preso por causa de furto, por causa de não sei mais o que, mas ele teve que contar pra mim o pior de tudo, que ele não queria contar, mas ele sabia que se eu puxasse a ficha dele eu ia descobrir, ia saber que ele mentiu pra mim, que era por estupro de menor. Aí, né, complicado, porque é uma coisa bem pesada, que ninguém sabia lá dentro, porque senão ele não ia poder ficar lá no meio do pessoal, né, e as pessoas não sabiam. Mas foi o primeiro crime que ele cometeu. E aí, gente, a gente começou assim, resumindo, depois de uns meses indo lá, a gente se envolveu, né, e assim, eu comecei a me apaixonar por ele. E eu consegui tirar esse meu amigo. Ele saiu e ele ficou muito feliz, só que aí esse rapaz que a gente estava se envolvendo, assim, ele ficou triste, porque ele falou, agora você não vai vir mais, né? Mas ele não tinha nem me dado um beijo, nada, porque era tudo ali junto, mas a gente tava se gostando. Ele me atraía de alguma maneira. Nossa, mas você sabia que ele era um estupro. E aí você se apaixonou? Não sei. Eu pensava que as coisas ficaram pra trás, né? O que era ruim ficou pra trás. E que ele tava ali tentando mudar, era o que vinha na minha cabeça. E aí eu falei, não, eu vou continuar vindo te visitar, eu vou pegar o seu caso e vou te tirar daqui. E aí, resumindo, consegui realmente pegar o caso dele, e aí falei que eu ia vir nas visitas, e aí eu fiz o seguinte, como eu sou evangélica, eu não queria ficar em pecado. Então eu falei assim, bom, a gente vai se casar, olha só gente, a gente vai se casar, a gente se casa no papel, e aí eu venho nas visitas íntimas como sua esposa, e vou conseguir te tirar daqui. E isso aconteceu. Isso tudo em muitos meses, tá? E foram passando os meses. Eu tô resumindo bem pra vocês entenderem e não ficar cansativo. E aí, casamos, ia nas visitas íntimas, era maravilhoso, ele maravilhoso, um homem que, nossa, maravilhoso. Enfim, eu tava vivendo, assim, um conto de fadas. E quando eu quis fazer toda a papelada pro casamento, me falaram lá, você tem certeza que você vai fazer isso? Você sabe os crimes que ele fez, que ele cometeu? Eu falei, mas já ficou pra trás. Agora ele é uma nova pessoa. E eu, tipo assim, eu vou conseguir mudar ele. Eu vou já, sabe, na minha cabeça, ele indo na igreja comigo, se convertendo, tudo isso, gente, na minha cabeça. Olha só, a ingenuidade. E eu tenho 2 filhas, né? Na época eram jovenzinhas. E aí, o que aconteceu? Eu consegui tirar ele. Ele saiu. Só que antes dele sair, eu descobri que ele tinha envolvimento com muitas mulheres ali. Que muitas mulheres iam visitar ele. Eu fiquei sabendo, me contaram. E eu fiquei muito brava. E aí eu terminei o relacionamento com ele. Falei, eu vou continuar com o seu caso, mas eu não quero mais saber de você. Porque você me traiu, você fez isso, isso, isso. E aí, conclusão, continuei. Ele queria se aproveitar de uma advogada, lógico, né? Eu tava fazendo de tudo pra ele sair, mas eu não sabia as intenções dele depois que ele saísse. E aí, quando ele saiu, gente, chegou o dia dele sair. Ele foi na minha casa, ele não demonstrou, mas ele ficou com muita raiva que eu larguei dele. E ele foi na minha casa. E era de madrugada. Ele entrou, ele sabia onde eu morava, tudo entrou.
ele foi, pegou as minhas meninas, eu não ouvi, amarrou elas, deixou lá embaixo, na parte de baixo da casa. E aí nisso ele subiu e ele já foi apontando pra mim, né? Aí eu pensei que era minha filha que estava batendo na porta, era ele. Nisso ele já estava apontado pra mim, eu com reflexo já bati a mão, aí já a bala foi para outro lugar, mas ele já deu uma. Aí eu saí correndo, ele já mais 2 e quase que pegou em mim. E aí eu fui para fui para parte de baixo porque eu precisava ver se as minhas filhas estavam lá e elas não estavam, já tinham conseguido fugir. E naquele momento eu falei, agora ele vai, eu tô, né? Já fui, já era eu. E ele foi indo e atirando. E eu contei quantas vezes ele tinha atirado. E eu sabia que tinha 6, né? 6 calibres. E aí faltava ainda 2. Aí eu falei, esses 2 ele vai acabar comigo. Mas aí, graças a Deus, ele resolveu que ele ia fugir. E aí ele fugiu e dali eu nunca mais vi. Nunca mais fiquei sabendo dele, gente. E só fiquei sabendo que ele era louco por carros, né? Gostava muito de carros. E ele foi preso de novo, roubando carros. Então ele tá preso, mas ele está com uma pena menor, né? Logo ele sai, assim, não sei quanto tempo, mas ele sai. Então o que eu quis trazer pra vocês? O trauma, que eu não posso mais sair na rua. Eu sempre acho que ele já vai sair. Isso já passaram-se 5 anos, então provavelmente logo ele sai. Eu tenho uma vida que eu não consigo sair, ir num bar, ir num restaurante, sentar de costas pra rua, porque eu sempre acho que ele vai vir pra me atacar. Eu não consigo deixar minhas filhas sozinhas. Eu não consigo ir passear num shopping, porque eu acho que ele vai aparecer. E assim tá a minha vida hoje, gente. Assim, acabada. Destruída, fazendo terapia, orando a Deus. Mas a minha vida espiritual também acabou, porque eu não tenho nem forças para orar. Eu vim trazer isso para servir de alerta. Nunca se envolvam com pessoas que você não sabe do seu passado, porque eu falava assim, que se dane o passado, mas o passado é muito importante, tá? E ele realmente continuou do mesmo jeito. E eu só peço a Deus para que me proteja. E eu quero poder mudar, sair, sumir, mas eu sei que ele pode me encontrar. Mas eu vim mais para desabafar. E que vocês falem o que vocês acham disso, o que vocês fariam no meu lugar. Essa é a minha história. Gente, tinha muito mais coisa, só que não dá pra contar, porque é 10 minutos aqui, eu não gosto de fazer 2 partes. Mas comentem aí, tá? O que vocês acham. Eu peguei essa história na internet, e é muito comprida, só que não dá, eu resumi. E se você tem uma história, manda pra mim, que eu conto.